Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 26 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,84%, seguindo ainda dentro de um cenário um pouco mais aí negativo em relação à tendência, mas o ponto positivo do pregão de hoje é o fechamento acima dos 85 mil pontos. O rompimento da máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de continuar essa movimentação para cima, mas é sempre importante ficar atento nessa movimentação para cima. Qualquer sinalização de topo aqui no gráfico diário abaixo desse nível aqui, e esse nível está ali na casa dos 87 mil pontos, tende a trazer uma nova movimentação aqui para baixo, visto que esse movimento de subida, comparando-se com esse movimento de baixo, por enquanto vai se mostrando de maneira mais fraca. Mas o ponto positivo foi que gerou sinalização negativa no pregão passado, pregão de sexta-feira, e o pregão de hoje conseguiu anular em partes essa sinalização, ou seja, fechou acima de 85 mil pontos e conseguiu oscilar acima das máximas anteriores, de quinta e sexta-feira. Olhando aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, basta clicar aqui na logo inferior, no canto inferior direito do vídeo, e se inscreva gratuitamente e receba as notificações aí no seu celular de novos vídeos de aprendizado ou mesmo videoanálise. E aproveite também para se inscrever aqui para receber as recomendações de forma gratuita durante um determinado período no seu celular, desktop ou mesmo navegador. Basta seguir os procedimentos do card que está aparecendo aqui para você. Futuros mini índices pregão de hoje, olhando mais para um próximo pregão, a gente pode observar que segue dentro de uma indefinição completa aqui pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, movimentos totalmente travados no sentido de tendência, não tem uma tendência definida no gráfico de 60 minutos, no gráfico intraday. Abriu o pregão um forte alta, bateu lá na região de resistência, volta aqui para baixo, gera movimentação para cima e acaba o pregão com esse movimento de alta. Sinalização aqui, o pregão ainda está acontecendo, mas enfim, sinalização aqui para baixo, sinalização um pouco mais relevante, apoiaria um pouco mais para baixo, apoiaria um pouco mais a operação na ponta vendedora, seria algo mais interessante. Lembrando, para a ponta compradora, dentro do que já foi até comentado, o mais interessante seria acima de todo esse nível aqui de 85.800 a 85.900 pontos, ou seja, essa zona de resistência. Para trabalhar aí dentro de um cenário de indefinição, seria mais interessante para a ponta vendedora, sinalização de baixa ali na zona de resistência. Então, seriam dois cenários para a ponta vendedora aqui, ou mesmo uma sinalização de baixa aqui nesse nível, mais interessante para a ponta vendedora. Para a ponta compradora, abrindo aqui em forte alta, sinalização de fundos ascendente acima desse patamar, é o que seria mais interessante. Depois disso, vamos então para o dólar no pregão de hoje. Cheguei até a recomendar uma operação no dólar no pregão de hoje, mas ela não chegou a ser executada. Foi aqui nesse ponto, gráfico de 10 minutos, quando gerou essa formação aqui, esse candle, veio aqui em cima, gerou aqui até um fundo ascendente, faz aqui um movimento, perde essa mínima, gera um movimento de subida, gera formação de topo. Se perdesse a mínima desse candle, seria a busca de uma venda para tentar pegar justamente a definição de uma nova tendência, a perda dessa região aqui, enfim, era a minha expectativa maior, mas terminou não executando nesse próximo candle, veio aqui para cima e anulou, cancelou a possibilidade de entrada dentro da minha avaliação. Então, não houve entrada logo na sequência. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos que a gente tem no mini dólar, também um cenário de indefinição da tendência. Respeitou essa região aqui de topo anterior, gerou gap de baixo no pregão de hoje e terminou o pregão aqui se sustentando acima dessa região de suporte. Então, dentro dessa região aqui de suporte, colocando até na cor aqui azul, vindo aqui alguma sinalização mais relevante para baixo dessa região, ou seja, para baixo da região de 3.300 a 3.298, mais interessante seria se trabalhar na ponta vendedora, ou seja, sinalização de baixa, num gráfico de menor periodicidade, topo descendente ou pivô de baixo, abaixo dessa região que acabei de citar, mais interessante para trabalhar na ponta vendedora. Na ponta compradora, dentro do que está gerando nessa última hora de pregão, enquanto não gerar sinal contrário a esse candle de força, esse candle de fundo em cima de um nível de suporte, fica mais ainda para a ponta compradora, ou seja, enquanto não gerar nada contrário a isso. Para a ponta vendedora, acima desse patamar, ou seja, fora esse que eu acabei de citar aqui embaixo, seria mais aqui para cima, mais na região de resistência, uma região ali na casa dos
3.313 a 3.315, a primeira zona de resistência. O outro nível já seria na casa dos 3.319, sinalização de baixa nessa região aqui, ou seja, o mercado sobe, gera sinalização de baixa, volta a apoiar a operação na ponta vendedora. PETR4 no pregão de hoje, alta de 1,29%, a gente segue na ponta compradora em cima do ativo. Lembrando que no pregão de hoje, enviei lá a informação de reposicionamento do stop para cá, para baixo da mínima desse fundo no G60. Lembrando que a gente entrou usando o gráfico 60 minutos, né? Buscando uma compra aqui, reposicionando o stop aqui para esse ponto, gerou a abertura aqui para cima, gera mais uma correção, ou seja, o mercado está travado, a Petro travada, alguns pregões já de lado, ficou aqui bastante tempo de lado. Superação aqui de toda essa região, ou seja, principalmente da máxima do pregão de hoje, 22,20, reforça a chance maior de continuidade do movimento de subida no gráfico diário, apontando para um patamar de resistência de topos anteriores na casa ali dos R$ 22,63, R$ 22,59. Enfim, essa seria a nossa expectativa. Caso venha para baixo, acionaria a nossa saída aqui com um stop bem mais curto na faixa dos R$ 21,83. Na Vale 3, pregão de hoje, candle de indefinição, mas com alta de 0,96%. O ativo, como eu já disse, está dentro de uma indefinição no gráfico diário. Então, dependendo da saída dessa região, é que pode trazer oportunidade, seja ela na ponta compradora, dependendo da saída aqui um pouco mais forte, que apoiaria ele, seria apoiado inclusive pelo gráfico semanal, a sinalização de um fundo no gráfico semanal, próximo de uma região de suporte, ou para a ponta vendedora, uma sinalização mais relevante aqui para baixo, saindo aqui para baixo dessa região, é o que me chamaria atenção para se buscar alguma venda, uma perda da mínima do pregão de hoje, uma primeira hora de pregão vindo forte para baixo, ou seja, para baixo dos 41,61, com nova mínima na hora seguinte, seria uma das alternativas de entrada na Vale 3. Falando em ponta vendedora. Klabin, cheguei a recomendar a compra no pregão de hoje, KLBN11, essa compra foi mais pelo gráfico de 60 minutos, essa compra aqui baseado em cima desse candle de força, ativo que vinha no movimento lateral, ou seja, a tendência no gráfico diário é uma tendência de alta, de curto prazo, gerou um candle forte ali para cima, compra na superação da máxima desse candle, essa compra foi executada, ficou travada, gerou até essa movimentação aqui para cima, mas perdeu força na última hora de pregão. Então, um ativo que avaliaria a continuidade dessa operação caso venha perder essa região aqui, seja uma região na faixa ali dos R$ 19,12 até um patamar de 19,05. Então, o importante é esse ativo permanecer acima desse patamar e principalmente confirmar esse rompimento no pregão de hoje, um rompimento de oscilação, mas não conseguiu fechar acima. Então, seria importante para o próximo pregão o ativo abrir aqui já para cima. Passando aqui os dados dessa entrada, na Klabin 19,19 com stop em 18,90, risco de 1,51%, objetivo curto na faixa de R$ 19,48, alocando 25% do capital total. CESP 6, ativo que eu também recomendei compra no pregão de hoje, mas não foi executado, então essa recomendação foi cancelada, não foi executada porque não oscilou acima da máxima do pregão de sexta-feira, mas segue sendo um ativo aí no meu radar, para a possibilidade de se buscar uma compra na sinalização de um fundo aqui no gráfico diário a favor de uma tendência de alta, a favor de uma continuidade do movimento de subida no gráfico semanal. Então vai ser importante apresentar força a partir do próximo pregão, rompendo os 15,88 para se buscar compra em cima de CESP 6. Elet 3 teve um pregão de destaque com alta de 7,41%, ativo que vinha de uma tendência de baixa no gráfico diário, ou seja, com topos e fundos descendentes, conseguiu gerar uma sinalização relevante no pregão de hoje que enfraquece um pouco mais essa tendência de baixa. Não reverteu a tendência, mas já é uma sinalização de enfraquecimento da tendência de baixa e que pode trazer uma reversão logo na sequência, visto que pelo gráfico semanal a tendência está apontando mais para cima e acaba de gerar um primeiro sinal de fundo ascendente no gráfico semanal. Logo, pelo G60, se houver algum tipo de recuo ali mais interessante dentro da minha avaliação, pode trazer oportunidade de compra ali de fundo ascendente, tentando trabalhar a continuidade desse movimento de subida após alguma correção dessa forte alta do pregão de hoje. BBSE3 também é um ativo que chama atenção pelo que ela fez na semana passada, conseguiu uma boa recuperação, podendo justamente anular a tendência de baixa. O topo principal dessa tendência de baixa está aqui nesse nível, essa região que ela já está batendo ali em cima, uma região ali que vai de R$ 29,70 a R$ 29,80. Semana passada apresentou alta de 4,83%. Essa semana, por enquanto, começou com queda de 1,46%. Mas é um ativo que também
pode trazer oportunidade aqui de entrada, olhando ali pelo gráfico de 60 minutos, alguma sinalização mais relevante para cima no G60, seria uma chance de tentar pegar a continuidade desse movimento de subida. A outra alternativa é o papel que gera um fundo no gráfico diário em cima desse patamar aqui, ou seja, faz algo aqui simétrico aqui para cima, faz uma correção aqui semelhante a esse movimento contrário aqui, uma certa simetria, e aqui geraria um fundo, seria uma das outra alternativa para se buscar compra de swing trade em cima de BBSE3. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.